Você já parou para pensar como anda a sua relação com você mesmo? Você está sendo seu maior amigo ou o seu pior crítico? Este é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de espiritualidade, psicologia, saúde e bem-estar. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo um convidado querido, um convidado do coração, que é Nelson Tavares. Ele é professor de Direito e terapeuta e vai falar aqui ao pé do ouvido esse papo gostoso da relação da gente com a gente mesmo. Seja bem-vindo, Nelson, ao nosso Obrigado podcast. pelo convite. Como é essa relação da gente com a gente mesmo? A gente, muitas vezes, a gente passa a mão na cabeça, se vitimiza e fica, imagina, eu não mereço isso, não sei o que e tal. E outras vezes, eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado, porque eu só estrago tudo. O que causa isso? Como é que é isso, Nelson? De uma forma geral, as pessoas têm realmente dificuldade de serem generosas consigo mesmas. Existe algumas discussões até lá no Seja Barra que fala sobre os filhos de Joana, né, os tutelados de Joana, serem muito perfeccionistas. E o perfeccionista se exige muito. A quantidade de pessoas que se exige e se critica muito é muito grande. Mas eu, de forma geral, digo que o espírita tem essa dificuldade. Como o espiritismo trabalha, propõe, discute, mais do que isso, incentiva a prática constante da caridade, a gente tem o olhar sempre voltado para o outro. E a gente acaba tendo realmente dificuldade de olhar para a gente mesmo. Há mecanismos de autoexigência muito fortes. Em geral, aqueles que na infância foram muito exigidos, foram muito criticados, não receberam a atenção devida. Com o tempo, eles vão construindo a ideia de que eles precisam sempre fazer mais e mais para terem valor, para serem reconhecidos. E isso é um fator psicológico impeditivo para a pessoa se enxergar com generosidade. Porque, na verdade, quando a gente começa, primeiro se dar desculpa de tudo. A gente passa a ser um perfeito desculpista, né? Não, eu não fiz isso por causa disso. Eu não fiz isso porque é tal coisa. Tudo tem um motivo, nunca você errou e a culpa também nunca é sua, a responsabilidade nunca é sua. E isso já gera uma cobrança que vai acontecer lá na frente, né? Sim. Isso já. Você está já arrumando um gatilho para depois se enroscar ali para frente todo. Mas quando a gente tem esse movimento com a gente mesmo e alguém fala, olha só, eu falei que você fez isso, mas para de ficar dando desculpa. Aí que a gente fica com raiva, né? Numa Verdade. situação. Mas ainda não reconhece. Um looping de fuga aí, né? É assim, muito interessante você falar disso. Que bom que você levantou essa questão. Muita gente acha que o processo de autoamor tem a ver com dar desculpas. Eu mereço não ser criticado, mereço não ser cobrado, então tudo bem. Não é isso. Autoamor é outra coisa. Eu gosto muito de explicar isso pelo direito, porque o direito tem dois conceitos que, no senso comum, né, fora do direito, as pessoas não percebem igual como o direito explica. São os conceitos de culpa e de responsabilidade. Para o direito, a responsabilidade pode estar fundada na culpa ou a responsabilidade pode não ter nenhuma relação com a culpa. É o que a gente chama lá de responsabilidade objetiva e subjetiva. No caso da responsabilidade subjetiva, você pode não ter tido culpa nenhuma pelo que aconteceu. Nenhuma. E ainda assim você tem a responsabilidade. Então, quando o direito mostra isso, quem chega, quem é acadêmico inicial do direito, ele tem que desmontar a cabeça no sentido de que todo mundo que tem responsabilidade é porque teve culpa. As pessoas acham que tem essa relação direta. E não é assim.
Claro, se eu tive culpa, provavelmente eu terei responsabilidade, mas mesmo sem culpa nenhuma, eu posso ter responsabilidade. Sim, Né? isso é lógico. E aí fica assim, eu posso não ter colaborado para que alguma coisa acontecesse, mas se aquilo aconteceu sob a minha responsabilidade, sob o meu domínio, sob a minha vigilância, Iraci não tem responsabilidade pelo que a pessoa que está lá na portaria do Seja está fazendo. Porque você não é ele, você não está do lado dele, mas porque presidente do Seja Barra, você responde pelo que ele faz. Então, o que você tem que fazer? Tem que ser vigilante. Soube que teve um problema, tem que chamar, tem que cobrar, tem que instruir, tem que incentivar, porque fora desse campo, ainda que o outro pratique, eu tenho responsabilidade. Isso é perfeito para o espiritismo. Eu posso não responder por tudo que os meus filhos fazem, porque eles são espíritos imortais, independentes. Mas o dever de criá-los, de orientá-los, de estar presente é meu. E se eu me omito nesse dever, a responsabilidade pelo mau encaminhamento dele, ainda que pela conduta dele, essa responsabilidade é minha. Com certeza, com certeza. Mas quando a gente começa a fazer depois esse movimento, aí o movimento, vamos lá, contrário, né? Tudo que eu faço dá errado, eu não acerto uma, eu só dou passo fora, eu critico na hora errada, eu elogio na hora errada, falo aquilo que não devia ter dito. Tudo na minha vida é uma coisa. Ai, eu não sirvo para nada, não sei o quê. Eu tô agindo uma certa forma crítica, mas ainda assim me vitimizando. Sim. As pessoas acham que se criticar é uma forma de se autodenegrir. Não necessariamente. Muita gente se critica não esperando que outro diga realmente você é péssimo. É esperando exatamente o contrário. Não, que isso, você não é assim. Não, você é ótimo. É uma forma de estimular de maneira compulsória no outro o elogio, a compaixão. Então é uma forma um pouco deturpada, mas é um mecanismo de busca do autoelogio de uma forma. Exatamente, né? E quando a gente começa a fazer críticas pontuais e se cobrar de uma forma mais agressiva, a gente automaticamente a gente faz a virada do boicote, não é isso? Perfeito. Boicote direto. Eu até ia conversar há pouco tempo sobre isso com o paciente, Iraci. Como eu disse mais cedo, pessoas que são muito cobradas, ou que às vezes também não é só cobrança, às vezes é que nunca são reconhecidas, validadas, por mais que elas façam, dificilmente elas vão entender que elas merecem alguma coisa. Porque a busca dessa validação está em alguém que nunca fez. Eu projeto isso no outro, tento sempre assim, me desdobrar, estar presente. Eu trabalho mais do que todo mundo, eu faço mais do que todo mundo, eu me preparo mais do que todo mundo. Mas não é o reconhecimento da Iraci, não é o reconhecimento do meu chefe, não é o reconhecimento... Eu quero o reconhecimento do meu pai, da minha mãe, do meu cuidador. Eu projeto isso no outro e nunca é suficiente, porque o que falta continua faltando. É a terapia quem faz com que esse mecanismo se perceba para a pessoa dizer, epa, peraí, por que esse exagero? Eu tenho paciente que não precisa ninguém criticar. Eles já chegam dizendo, eu queria reconhecer aqui que eu falhei, que eu deixei de fazer. Ninguém nem sabia. E ele faz questão de se apresentar como culpado, que falho, que tem que melhorar. E o que é pior nisso é que chefe gosta de trabalhar com gente assim, porque é a pessoa que está sempre pronta para melhorar, para crescer. Então, para as relações sociais, isso é bom. Ruim é para a própria pessoa, cujo vazio está sempre por ser preenchido e não adianta porque nada vai preencher. Não funciona, não adianta. Não... Agora, isso poderia ser algo, será que vem da infância? Porque, de repente, uma infância ou onde alguém te passa a mão demais na cabeça, Também. faz tudo para você, não, deixa que eu faça. Ai, você errou, não, deixa que a mamãe conserta, ai, não sei o quê, pá. Ou, ao contrário, onde é extremamente massacrado, cobrado ali, exigido, né? E tal.
Então, é importante a gente observar que essa pessoa, quando ela tem uma boa construção na infância, ela normalmente não se permite entrar num relacionamento abusivo. Em geral, quem entra é quem tem essa base fraca. Mas é possível que alguém tenha uma base forte de identidade, de construção da autovisão, porém, ama muito e tem algum tipo de dependência com aquela pessoa afetiva. Por conta disso, começa a ouvir demais que ela não tem valor, que ela não progride, que ela não ganha o suficiente, e aí ela vai construindo uma visão que vai apagando essa condição de si mesmo. Não é comum, mas ela pode surgir na infância, na vida adulta. O mais comum é que venha da infância, onde grande parte das nossas questões emocionais são construídas, né? Pois é. Eu costumo dizer que a gente não pode jamais tecer crítica, jogar responsabilidade, culpa em cima dos pais. Porque, primeiro, que os pais, seja da forma que for, eles sempre fizeram o melhor deles para dar o melhor para aquele filho. Ponto. Se não é o melhor, pode ter certeza que ele fez o melhor. Mas se esse melhor não foi o melhor, não foi ótimo, não foi isso, foi aquilo, isso é um problema da criança que cresce, do indivíduo, e o que faz responsabilidade com continua isso. sendo dele, né? De, na vida adulta, resolver isso por algum caminho. Exatamente, a fazer escolhas e não fazer a crítica. Porque a gente percebe muitas pessoas, eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque não sei o quê, porque nananã. Eu falo assim, olha só, cresce, amadurece, a vida deles, a sua é a sua, então você olha que não foi bom, pega isso e modifica. Faça você uma vida de sucesso, uma vida de crescimento, seja melhor do que você foi criado. Perfeito. A gente é da geração que aprendeu a apanhar, né, Iraci? No sentido, né, apanhar de levar tapa. Mas uns Também, tapinhas também, é muito também, bom, fala sério. Uma coisa que a gente é da geração que aprendeu a apanhar a gente sempre foi responsabilizado pelas nossas coisas. A gente, bom, não que todo mundo da nossa geração, mas grande parte de nós olha e diz, isso é meu, e vai lá e resolve. Hoje, ninguém quer assumir quase nada, né? Não. Todo mundo é culpa de alguém e tal. Para explicar isso, você sabe que eu gosto muito de uma fala do Freud. O Freud trabalhou muito a influência paterna e materna na construção da identidade, da personalidade, a formação da psique. Freud falou muito sobre isso. E as pessoas ouvindo sobre isso vinham muito perguntar a ele, dizendo, o que eu faço para não causar essas coisas nos meus filhos? Ele tinha uma fala que eu acho fantástica. Ele dizia assim, eduque do jeito que quiser. Faça tudo que conseguir, e ainda assim educarás mal. Que é uma forma de dizer, não fica buscando o que eu preciso fazer para que meu filho não tenha problemas. É da natureza da construção do psiquismo que as questões do pai, que as questões da mãe, que o meio social, unido àquilo que ele traz na condição de espírito imortal, que isso dê encrenca para que a pessoa tenha o que resolver. Porque isso não é só da psicologia, isso é do espiritismo. Estamos em processo evolutivo. Então, pai e mãe não vêm para 100% acertar. E por mais que acertem, olha que curioso, muitos pacientes trazem a questão de que o pai e a mãe eram sempre perfeitos. Como eu vou ser filho de alguém que é sempre perfeito? É uma pressão muito grande ter que acertar sempre porque minha mãe acerta sempre. Mas você não tem que ser igual, você não é cópia. Mas todo mundo critica porque, já que a mãe é maravilhosa, espera que a filha também seja. Já que a mãe é bem-sucedida, esperam que a filha seja. O problema não está na mãe. Está no entorno social e na maneira como a pessoa reage a isso. Então, ainda que você não erre nunca, isso vai ser encrenca na vida do teu filho. Com certeza. Primeiro que não existe perfeição para educar. Agora, só educa quando você tem a madureza, quando você ama o seu filho. Você só educa quando você ama. O que eu quero dizer com isso? Que educar não é passar a mão na cabeça, Sim. Não é fazer as vontades, é enquadrar, colocar no lugar, colocar responsabilidades, fazer o que tem que fazer a pessoa entender
desde já a adolescência, que tem responsabilidades dentro de casa, de arrumar, de fazer isso, aquilo. Começou a trabalhar, tem obrigação de contribuir dentro do lar, porque aquilo, o núcleo familiar, ele é uma comunidade. E essa comunidade, todos têm que ter responsabilidades iguais. Não adianta falar, ai, mas você é pai, mãe, tem obrigação de sustentar. Pode começar a trabalhar e contribuir dentro de casa. Claro que você não vai dividir tudo que tem ali de igualdade, mas uma pequena contribuição, porque tem que sentir a responsabilidade. E outra coisa, filho não tem que meter o bedelho na relação de pai, de mãe, ou até, no caso, que existem pais separados e que têm namorada, namorado, sei lá, não tem que se meter, não tem esse negócio de falar, ai, mas eu não gosto, não quero que você se relacione com tal pessoa, porque eu não gosto. Não tem que gostar. Olha só, É bom quando gosta, mas você também se não gostar... problema seu, engole. Olha só, a você compete ser filho. Não preciso não pedir a sua opinião. As minhas escolhas faço eu. E a mesma coisa dos filhos. Porque os filhos, se você chegar para o filho e falar assim, meu filho, eu não quero que você namore essa menina, porque eu não gosto dela. Acabou. Ele vai olhar para você e vai falar o quê? Dane-se, não precisa da sua opinião. Quem vai viver e estar junto sou eu. E completamente certo. Mas desde que tenha responsabilidade. Aí não gera esse relacionamento consigo mesmo, nem de cobrança além da conta e nem da crítica, né? Além da conta, nem de passar a mão na cabeça. De alguma maneira, educar é calibrar essa pessoa na sua relação com o mundo com aquilo que é razoável. Então, assim, você está falando, estou aqui me lembrando. Ontem minha filha veio falar do boletim, né? E aí Catarina me disse, pai, mandei muito bem, não sei o quê, mostrou só nota alta. E aí eu disse, minha filha, tem 3 coisas para te dizer. Primeiro, parabéns. Parabéns, você foi muito bem, estou orgulhoso de você. Primeira coisa que eu tenho que dizer para você. Segunda coisa, eu estou orgulhoso de você por tudo que você é. Porque o que acontece, gente? Se a gente também diz para o filho que está orgulhoso porque ele tirou nota boa, quando ele não tirar, ele acha que o pai não vai amar, que a mãe não vai amar. Porque o filho não é a nota. Exatamente. Aí eu falei isso para ela. Filha, estou muito orgulhoso de você, pela sua dedicação, pelo seu resultado, mas eu ficaria orgulhoso de você mesmo que viesse alguma nota ruim, porque eu vi o quanto você estudou. Então, eu estou orgulhoso pelo seu resultado, mas o meu orgulho não depende do seu resultado. Nunca esqueça disso. Terceira coisa, minha filha, eu estou orgulhoso, estou feliz por isso tudo, mas lembra, você não está fazendo nenhuma vantagem em estudar e tirar nota boa, porque estudar agora é obrigação. É a sua obrigação. Então, Exato. as 3 coisas que estejam claras. Estou muito orgulhoso, feliz por você. Estaria mesmo que não estivesse, porque você estudou muito, e às vezes não dá para ser sempre bom o resultado. E que bom, mas é isso, é a sua obrigação por enquanto. Então, continua firme. Essa é a caminhada. Porque assim ela vai ter a cobrança à medida, Tem um a crítica à medida, isso. e sabe que tem o amor, o carinho, a admiração dos pais, independente daquilo. Perfeito. Não independente do esforço, porque se não tivesse esforço, lambada. É isso. Né? Você ia falar, olha só. Porque não é fácil educar, né? Não. Se a gente elogia, a pessoa acha que ela foi elogiada porque foi bem sucedida. Se não fosse, não seria. Também, se a gente elogia e está indo bem, daqui a pouco chega cheia de exigências porque foi bem, quando, na verdade, ir bem é só a obrigação. Quando não chega com uma troca, o que eu ganho com isso? Aí é tanto desdobramento disso, aí eu faço isso. Quando eu já digo, ó, quero dizer 3 coisas, eles já sabem, porque foram educados assim, que tem mais de uma coisa ali para olhar. Né? E é curioso que eles estão falando, a gente já tem que estar aqui pensando, né? Como é que vai receber? Se eu disser sempre isso, como é que vai ficar isso na cabeça da pessoa? A gente consegue fazer sempre isso? Não consegue. Então, educar não é fácil. Não, é trabalhoso. Dá trabalho. Mas não é só o trabalho. Acho que às vezes também a pessoa não tem o raciocínio de que tem que fazer. Por isso, o estudo, frequência na casa espírita, a terapia, são ferramentas para estar te ajudando a encontrar caminhos, sabe?
É por isso que o Espiritismo é uma filosofia de vida, ou seja, é aquilo que você vai poder aplicar na tua vida para o seu crescimento. E é uma filosofia de vida muito antes de ser colocada como uma religião, Perfeito. né? Então, é importante trabalhar esses valores. Valores, perfeito. Agora, a pessoa, ela também não tem uma relação boa consigo mesmo quando ela não tem noção de valores. Valores morais, valores de responsabilidade, valores de retorno na relação com o outro também, né? Não tem o respeito com as suas crenças, com os seus valores íntimos, pessoais, não respeita os seus limites, porque todo mundo tem o seu limite e tem que se fazer conhecer perante os outros, né? Claro. É bom, é bom, é bom. Pois a gente estava falando, né? O auto-amor, a autocompaixão, essa visão que a pessoa tem de si mesma, isso depende de como foi construído na infância. Quando eu estou lá, por exemplo, dizendo para minha filha, né, que eu tenho muito orgulho dela, mas que o meu orgulho não depende do resultado dela, é difícil a pessoa perceber isso se ela teve um pai ou uma mãe, ou os dois, que o tempo inteiro, por mais que se tirasse nota alta, tirou 9,5, podia ter tirado 10, né? Ah, não fez mais do que obrigação. Tudo bem que não fez mais do que obrigação, mas ela fez a obrigação e podia não ter feito. Então, reconhecer que ela fez alguma coisa de bom faz parte do processo, né, de construção dessa identidade, de que ela teve o esforço, teve a recompensa. Ela não pode achar que isso dá méritos que não cabem. Mas tem que entender que ela tem mérito. E é isso que falta a muitas pessoas na infância, sabe? Então, é difícil alguém que construiu toda a sua maneira de enxergar a realidade, dali para frente começar a fazer diferente. Você testa, luta contra aquilo, mas quando você se pega, você está naquele mesmo lugar, fazendo o mesmo. Eu estou com um problema na articulação, né? Do que a gente estava falando, na articulação. E aí, eu nunca tinha me dado conta de que eu sempre mastiguei a minha vida inteira do lado direito. A gente tem um lado predileto. Pois é. Aí a fisioterapeuta me diz assim, você tem que mastigar do lado esquerdo essa semana. Iraci, se eu não estiver pensando como eu mastigo, quando Você eu pego, a comida está lá daquele outro lado. A gente mudar hábito é um negócio muito difícil. E mastigar, eu tô aqui, ó, é mecânico, eu consigo sentir. E as questões emocionais, que você não tem, não é tangível. Muito difícil. Mudar é um processo doloroso, complexo e demorado. E extremamente necessário durante toda a nossa vida. Não é um pouquinho, pronto, já mudei isso, me sinto uma pessoa liberada, nova, perfeita. Nossa! Não, porque tem um monte de outras coisas que você entortou nesse tempo. Eu botaria até no plural, durante todas as nossas vidas. Porque o que não dá para resolver numa, resolve a encrenca na próxima encarnação. É isso aí. Agora, para ter esse limite, né? O limite saudável, tanto do se acolher, não digo passar a mão na cabeça, mas o se acolher também, como a crítica, você tem que estar se observando o tempo inteiro nas suas atitudes, porque a gente tem atitude com a gente e tal, mas aquilo que a gente verbaliza para o outro, a gente está levando aquele conflito que está dentro da gente. Verdade. Então, você tem que ter ali um parâmetro de falar, opa, eu estou deslizando muito para cá, opa, eu estou, né, para poder... Por isso a vigilância, né? O vigiar e orar tem a ver com isso. Esteja o tempo inteiro atento, olhe para si mesmo. Daí Joana dizer, busque o autoconhecimento, porque se você não se conhecer, como é que você arruma uma coisa cuja desorganização eu não sei qual é? Eu primeiro preciso entender o cenário para depois arrumar o cenário, né? É isso aí. Nelson, obrigado. Passa rapidinho, né? Foi bem rápido. Obrigado por estar aqui com a gente.
Então é isso. Observar-se, procurar tomar conta do seu íntimo, renovar, observar como você se relaciona com você, sem muito para um lado nem muito para o outro. Mas dentro das suas atitudes, você consegue sim observar isso. Você consegue observar que você é falível. Simplesmente assim, como todo mundo, toda a humanidade. E da mesma forma que você é falível, você também é uma pessoa de crescimento, de sucesso e de acertos. Então, mediar isso e, acima de tudo, andar em paz consigo mesmo. Para, relaxa, medita e fala: opa, eu não sou nem um capeta e nem um anjo. Eu estou a caminho. Que possamos estar no caminho da iluminação interior através do autoconhecimento sempre. Então é isso. Compartilhe o nosso podcast, porque com certeza outras pessoas podem estar precisando de uma pequena palavrinha. Que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz e super beijo carinhoso e até a próxima semana.